sejam todos muito bem-vindos a mais uma Prosa com Lampião. Hoje vamos receber Raíssa Gomes, Raio Gomes, minha amiga Raio Gomes, para um bate-papo sobre racismo, antirracismo e outras urgências. Fita dominada, Rafael, grande Rafael, seja muito bem-vindo, meu amigo. Luciene Bispo, seja bem-vinda. Mais uma Prosa com Lampião. Ruth Paz, obrigado Ruth pela presença, valeu. Hoje a gente vai receber Raio Gomes para uma prosa sobre racismo, antirracismo e outras urgências. Lidiane Amorim entrou, Renivaldo Souza, obrigado Renivaldo, seja bem-vindo. Mais uma prosa com Lampião, hoje racismo, antirracismo e outras urgências. Aerto, seja muito bem-vinda. Seja muito bem-vindo, todo mundo. Mais uma prosa com Lampião, esse espaço que a gente debate e fala sobre assuntos contemporâneos, né, de interesse da comunidade. E o racismo, como todo mundo sabe, é um tema de grande interesse, né? E o antirracismo muito mais, né? Que a gente está preocupado na superação, né? A gente vai conversar com Raio Gomes, que é jornalista, Prosa com Lampião. Michele, seja muito bem-vinda. Raíssa, vamos convidar aqui nossa Raíssa, mãe da Ana. Oi, Olá, boa noite, tudo bom? boa noite, tudo Bem, jóia. bem-vinda. Obrigada, tá me ouvindo direitinho? Tô ouvindo bem, a imagem tá boa. Tá bom, tô ouvindo bem. Boa noite, Michele. Isaac, boa noite a todo mundo. Pessoal, mais uma prosa com Lampião. Hoje a gente vai falar de um tema de grande importância e que toca a todo mundo, né? Que é o tema do racismo, né? Raio Gomes é jornalista, membro do coletivo PAO Comunicação, membro da Irmandade Pretas Candangas, servidora pública federal, é sócia da empresa Barra Vento Atelier. E se eu for falar o currículo, a gente vai ficar a noite toda só no currículo aqui, né? Arilda entrou, seja muito bem-vinda. Oi, bom. É, Rai, vamos lá, né? Esse é um tema que é muito delicado, mas a gente dá uma leveza, né, no tratamento, né? O tema é delicado, mas a gente tem que é prosa, né? É uma prosa, né? Então, a ideia da prosa é essa conversa mesmo entre amigos que vai fluindo pelos temas, né? Eu queria começar você se apresentando, falando um pouco da sua trajetória, da sua militância, para a gente começar a nossa prosa. Tá jóia. Primeiro, quero agradecer o convite e desejar saudar aí, dar uma boa noite para todo mundo que está aqui, tirando um tempinho para ter essa prosa com a gente. Bom, eu sou Raio Gomes, sou jornalista, sou pernambucana, mas moro em Brasília já há muitos anos, 22 anos. Me criei aqui e tive uma passagem recente por Aracaju. Comecei nessa questão da militância, da questão racial, na verdade, não sei nem estabelecer bem uma data, porque eu sou filha de militantes. Então, esse tema e essa questão sempre fez parte, né, da minha formação. Então, tive uma infância bem pautada na valorização da negritude, da nossa história, né, do conhecimento, enfim. Sim. E aos 15 anos de idade foi quando eu comecei a militar organizadamente, e foi quando eu te conheci. E aí, enfim, acho que esse é um tema muito importante e que, como você bem colocou no início, ele faz parte da vida aí de todas as pessoas, né? E todo mundo tem, então, uma maneira de se engajar e aprender sempre um pouco mais, contribuir sempre um pouco mais. Esse é um tema que diz respeito a todas e todos, né, que estão presentes aí na nossa sociedade. Então, é fundamental que a gente consiga trazer esse papo para a internet,
de uma maneira construtiva, que a gente consiga levar esse papo para a conversa do jantar de casa, para que a gente possa estar sempre em todos os espaços trazendo esses assuntos que fazem aí a diferença e que podem nos auxiliar aí na transformação de uma sociedade, né, mais igualitária e boa para todo mundo viver. Uhum, exatamente. A gente sabe que o racismo ele está presente de muitas formas, né? Muita gente tem dúvida, né, sobre o que é racismo, como identificar o racismo. Eu queria que você discorresse um pouco sobre o que é racismo, o que não é racismo, para a nossa audiência poder ter um conceito de racismo, né? Então, Cris, o racismo, que é essa crença, né, e que deriva aí de uma série de ações, se desdobra em uma série de ações de opressão de um grupo racial sobre outro, né? O que a gente observa, então, no Brasil e no mundo é um poder maior, né, dos brancos em detrimento dos negros, dos indígenas, dos aborígenes, enfim, de todas outras raças, como a gente pode chamar, não, mesmo sabendo que não é um conceito biológico, mas sim social. Uhum, E aí esse racismo se expressa de diversas formas, né, na nossa sociedade. O racismo ele não é uma coisa recente, pelo contrário, é, está intimamente ligado e conectado aí com a exploração do capital, né, de recursos, com escravismo, e, uhum, enfim, com uma série de coisas que sustentam aí, então, até hoje, a nossa sociedade, né? Aqui no Brasil, a gente pode perceber, por exemplo, quando a gente vai refletir sobre os espaços que as pessoas ocupam na sociedade, quando a gente vai puxando, então, o fio da meada para tentar entender por que que a maioria das pessoas em situação de pobreza ou de vulnerabilidade social são pessoas negras. E aí a gente vai fazendo aquela linha do tempo mesmo, né? uhum, Mas sua mãe e os seus pais faziam o quê? E seus avós faziam o quê? Rapidamente, quando a gente consegue ter essa linha árvore genealógica, a gente acaba chegando em que os antepassados das pessoas negras no Brasil foram pessoas escravizadas, e os uhum, antepassados de pessoas brancas no Brasil foram pessoas que se beneficiaram do escravismo, escravizadores, pessoas, né, enfim, foram estabelecer essa relação. Então, a partir daí, isso foi gerando no Brasil, e, enfim, vou falar do Brasil porque é o nosso cenário, né? uhum, Uma série como eu posso colocar, como se fosse uma cascata que vai aí levando para uma série de coisas. Então, desde do imaginário, desde questões, passando por questões mais objetivas, ou seja, falta de renda, falta de direito a serviços, a coisas básicas, moradia, alimentação, etc., passando por imaginários que foram construídos, então, de pessoas preguiçosas, no caso das mulheres, muito ligado aí, associado ao machismo, com essa questão da mulata sensual, mulata exportação, né, que o povo falava nos anos 90, esse próprio uhum, termo. sim, Então, a falta de habilidade intelectual, a dicotomia entre ao negro sempre é atribuído a capacidade do trabalho braçal em detrimento da elaboração intelectual, da capacidade de ser, então, é, gestores públicos, pessoas públicas, acadêmicos, médicos, engenheiros, né? A gente sempre pensa, sim. faz esse exercício, então, em que você pensa quando fala médico, quando fala médica, quando se fala cientista? Qual é a Uhum, imagem que se forma na cabeça da maioria das pessoas? Esse exercício, então, da gente perguntar, e aí já passando um pouco para essa questão dos antirracismos, é que cor tem essa pessoa? Que cor
de que maneira é essa pessoa? A partir do momento que a gente consegue, então, fazer esse exercício e se questionar, se colocar num lugar de perceber que as coisas não são simplesmente dadas, então a gente consegue avançar em direção a essa questão aí de, como eu diria, desmistificar, então, esses lugares pautados pelo racismo na sociedade. Uhum. Você falou uma coisa aí que é muito interessante, que o racismo, ele foi, então ele é uma construção do tempo passado, da história, né? Mas ele está sendo, né? Isso é importante, né? A gente tem estruturas que se atualizam, né? Porque uma das estratégias do racismo é você colocar ele no tempo que foi, no tempo passado, né? Como se o racismo não tivesse estruturas, né, atuais, né, que se atualizam para manter o status. Então, a escravidão está lá 132 anos, né, e a estrutura que vem da escravidão, ela se mantém. Então, essa construção do imaginário como racismo de uma coisa do passado, ela contribui para a própria perpetuação do racismo, né? Então, e o Estado tomando medidas, né? Então, o Estado toma medidas no presente para reafirmar essa estrutura racista. Eu vou dar um exemplo para as pessoas terem mais noção. Assim, a política agrária, por exemplo, né? O Estado toma decisões políticas para impedir, por exemplo, que a população quilombola tenha acesso à terra, né? E são decisões políticas de hoje, do Congresso de hoje, da presidência de hoje, não é de 1888. É claro que o legado da escravidão, como você colocou, quando você vai puxar a árvore genealógica, por exemplo, da parte da minha família que é branca, eu consigo 8, 9 gerações. E da parte que é negra, eu consigo 3 ou 4, no máximo 4. Na quarta não passa, até o bisavô, e aí tem toda a dificuldade, porque os documentos foram queimados, porque não tem, o cartório não tem, né? Então são estruturas que vêm do passado, mas que se mantêm, né? Essa questão do imaginário que você falou, né? Do corpo negro que pode morrer, que não gera comoção. Isso é uma construção do imaginário. Não é só a renda, né? É isso que as pessoas muitas vezes não entendem, que acha que a pessoa que é negra, que assume um cargo, aquele cargo vai embranquecê-la de certa forma, né? Mas o imaginário vai Isentá-la, acompanhar. né, de sofrer racismo. E eu tenho um caso, sabe, Cristiano, que é na minha família, Ah, que prova exatamente que isso não acontece. Apesar da gente ter diversos narrativas na sociedade, né, casos que demonstram que as coisas não são bem assim, é sempre bom a gente ter um caso de alguém perto, porque as pessoas conseguem entender de uma maneira mais efetiva. O meu pai uhum, é professor universitário. certo. E ele, então, é um senhor já de quase 60 anos, mas quando isso aconteceu, ele tinha 50 e poucos. E Uhum, aí, ele foi parado por uma viatura da polícia, dirigindo um carro. Na época, ele tinha um carrão. Carrão, assim, para um negro estar naquele carro, era um carrão. E uhum, aí, o policial parou ele, pediu a habilitação, parou ele assim, não era blitz, não era nada. Parou, achou suspeito e parou. uhum, E aí pediu para ele a habilitação, o documento do carro, e ele mostrou, e aí tudo bem. Aí o policial falou: sua habilitação está perto de vencer. Aí ele, certo, mas andar com a habilitação perto de vencer, a pessoa pode, claro, né? E claro. aí o policial ficou ofendido, porque meu pai respondeu a ele dizendo que ele podia, ainda estava no prazo de andar com a habilitação. Uhum, Aí meu pai pegou e falou: quer saber? Eu vou na delegacia. Pegou o carro, seguiu para a delegacia. Quando ele chega na delegacia, os policiais viram que ele estava lá e não gostaram de vê-lo na delegacia. Eram policiais uhum, civis. Não gostaram de vê-lo na delegacia. Imediatamente armaram uma situação, algemaram meu pai numa mesa, deram mata-leão, fizeram uma série de situações, porque
o meu pai, um cidadão negro, teve a audácia de ir à delegacia queixar-se de um procedimento abusivo de policiais. Isso a gente está falando de um senhor, servidor público, ou seja, financeiramente ele não Aham. está em situação de vulnerabilidade ou de dizer que era marginal, que estava roubando, porque as pessoas têm a mania de associar a falta de recurso financeiro a roubo ou contravenções. E Uhum. não foi nada disso. Não era nada disso. Então, eu uso esse caso sempre para exemplificar que a cor da pele, independente de qualquer estratificação social, de qualquer roupa que você esteja, e até do carro que você está usando, perante a estrutura, ou seja, a polícia ela é um grande elemento da estrutura Sim. da sociedade, está aí também, entre outras coisas, para manter essa ordem que eles, que entre outras coisas é uma ordem racista. Uhum. Então, quando a gente fala em transformar imaginários, passa também por aí, né? Por a gente, Sim. então, aquele exercício que eu propus no início. Quando eu Sim. falo em professor universitário, qual é a cor dessa pessoa, né? Sim. Quando você fala em suspeito, quem é a cor dessa pessoa? Quando a Né? gente fala em suspeito, qual é a cor dessa pessoa? Essa Só questão para do suspeito é uma coisa tão importante que eu vou fazer uma live sábado sobre o suspeito, né? Eu vou receber o meu amigo Gilvan Gomes, que é professor universitário, foi meu colega lá na UNB, doutor Gilvan, e ele fez uma tese de doutorado sobre a formação do suspeito na PM do DF. Ele é policial militar, né? Ele é sargento da Polícia Militar, para você ver a importância que isso tem no imaginário, né? Tem um suspeito aí, né? E Isso é. você sabe o que é mais curioso nessa história? Que durante muitos anos o meu pai deu formação para a Polícia Militar sobre Aham. esses temas da questão racial, né? Então, assim, mesmo assim ele foi reiteradamente submetido a esse tipo de situação. Sim. A gente chega aí, então, no conceito de racismo estrutural, porque muita gente pensa que o racismo é um ato do indivíduo, né, do eu. Eu decido ser racista ou não ser racista. Né? E a gente chega aí no sentido da estrutura. Né? Então, o que é racismo estrutural? Né? É esse sistema que estrutura um lugar para o povo negro e um lugar para o branco, né? Independentemente do meu eu individual. Ou seja, claro que eu tenho escolha, obviamente, mas eu estou dentro de uma estrutura. E mesmo que eu não seja assumidamente racista, uma pessoa branca, eu estou sendo beneficiário de uma estrutura que me vê positivamente. Muita gente legal entrando aí, Jaque Rodrigues, Cecília, Ney Valente, muito obrigado pela presença de todo mundo aí. Raíssa, então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do racismo estrutural, que não é um ato de vontade do indivíduo, né? Que as pessoas pensam que, assim, tanto que tem uma pesquisa importante do professor da UNB, o professor Marco Teodoro, que foi meu professor lá na UNB, que ele mostra isso. Ele fez uma pesquisa, olha que interessante, a maioria das pessoas, em torno de 90%, se afirma como não racista, ou seja, eu não sou racista. E, ao mesmo tempo, cerca de 90% das pessoas, Nathan Lima, muito obrigado, 90% das pessoas acreditam que tem racismo. Isso é uma coisa muito boa para se pensar. Veja, é um racismo sem racistas. Né? Isso é interessante. É. Uma das coisas, Cris, acho que um pouquinho, eu queria falar um pouquinho antes de entrar nisso, é o seguinte. As pessoas atribuem a essa questão do racismo, do racista, um juízo de valor sobre assim, a pessoa é legal, então ela não é racista. A Uhum, pessoa é chata, então tudo bem ela ser racista. E, na verdade, não é uma questão de ser bom ou mal, de ser de opiniões. É, é, é uma questão um pouco mais direta, embora ainda seja subjetiva. O que que eu uhum, quero dizer com isso? A pessoa pode ir à missa todo domingo, que é atribuído como um valor positivo. A pessoa pode ser pai de família, mãe de família, fazer caridade, ou, enfim, ser um exemplo na sua comunidade.
e mesmo assim ser uma pessoa que tem práticas racistas, ser uma Sim. pessoa que atribui, que usa termos pejorativos, ou uma pessoa que, quando está em situações de poder e de escolha, por exemplo, de funcionários ou de outras coisas nesse sentido, está ali sempre favorecendo as pessoas brancas em detrimento das negras, entre uma série de outras ações e atitudes que são tomadas no dia a dia. E aí entra a questão do racismo estrutural. O que é o racismo estrutural? Você já explicou um pouco, falando que ele parte, então, aí das estruturas da sociedade, da forma, né, tanto das instituições, como, enfim, do andamento, dessa roda que gira aí a sociedade como um todo, e isso é muito latente, muito presente. No entanto, a gente também tem sempre que pensar que a estrutura ela é feita também de indivíduos, né? Tem as instituições e tem os indivíduos. Então, por Exatamente. mais que muitas vezes o fato de uma pessoa se colocar como antirracista não vai eliminar automaticamente o racismo da sociedade, tampouco isso vai acontecer se as pessoas não tomarem posturas diante dessas situações. As transformações que a gente vive hoje e viveu ao longo do tempo na sociedade só aconteceram porque existiram pessoas que ousaram ir contra essas estruturas. Então, Uhum. muitas vezes a gente vê esse debate do racismo estrutural. Ah, mas não adianta eu pensar diferente porque a estrutura é racista. Sim, a estrutura é racista e por isso nós precisamos de indivíduos que sejam aí comprometidos com a transformação das estruturas, né? Mais do que simplesmente entender, admitir que essas situações acontecem, é querer se transformar. E isso é difícil, não é fácil. Essa questão do antirracismo, ela é muito, como eu diria, como qualquer transformação na vida, ela é dura, não vai ser cômodo. Se uma Uhum. pessoa diz assim, ah, eu sou antirracista, eu quero transformar a sociedade, mas isso não tira ela do lugar de conforto, se ela não passou por uma situação onde ela falou, nossa, mas eu pensei isso daquela pessoa, nossa, mas eu realmente tive pensamentos racistas, e ela não se transforma, ela está se enganando. Ela está se Exatamente. iludindo, querendo achar que está fazendo parte de alguma transformação, mas ela está simplesmente fazendo uma massagem no ego e não Aham. contribuindo aí com essa mudança de fato. Uhum. Você falou uma coisa interessante que é a questão do incômodo, né? Obviamente que as pessoas que são antirracistas, elas são pessoas que incomodam, né? Acho que isso é uma coisa que a gente tem que dizer com muita nitidez, né? Que incomoda, né? Você falou aí do papel dos indivíduos, né? E dos grupos nessa luta antirracista. A parte que eu estudo, que é a minha área de atuação profissional, é os territórios quilombolas, né? E a gente, estudando os territórios quilombolas, a gente percebe que a luta antirracista e anticolonial, ela começa da chegada do primeiro negro, da primeira negra no Brasil. Então, quando chegou o primeiro grupo aqui, a gente já tem uma luta antirracista, né? E essas pessoas incomodavam o sistema, né? Se você vai verificar, por exemplo, as decisões judiciais da época, você fica estarrecido, porque veja o absurdo que é um grupo de pessoas ser uma coisa, né? Então, por exemplo, o senhor engenho, ele poderia dispor, essa é a palavra técnica, da coisa. O escravizado é uma coisa. Isso é uma coisa surreal para a gente pensar hoje, a gente alcançar isso, né? Você pode tratar uma pessoa, ela não era pessoa. E daí que vem também a questão do imaginário, né? Que tem uma herança escravista, né? Se você pode tratar uma pessoa como coisa, ela pode, por exemplo, ser vítima de uma bala perdida. De repente, uma bala vem e perde e ele acha um corpo, né? E essas balas sempre acham determinados corpos, determinadas geografias.
As balas não estão perdidas por todo. Valtinha, seja bem-vinda. Não está perdida por todos os bairros, por todas as geografias e por todas as cores, né? Então, esse incômodo é porque a gente está falando de uma coisa muito séria, muito grave. Por isso que tem que gerar incômodo mesmo. Porque se não tem incômodo, não tem mudança, né? Se a pessoa não se incomoda, tá tudo certo, né? Então, os brancos podem ganhar 2 vezes mais do que os negros, e os homens brancos podem ganhar 3 vezes mais do que as mulheres negras, né? Então, não tem incômodo, né? Então, pensar ser antirracista é pensar de privilégio. Eu queria que você falasse um pouco desse privilégio da branquitude, porque a gente fala muito do negro, da questão negra, mas a gente não fala do branco, né? Então, fica parecendo que a luta antirracista é uma coisa dos negros, né? É, se existe, como você colocou, né? Se existe racismo, se existe uma estrutura racista, ela não desceu do céu e se configurou dessa forma. Então, se tem pessoas que morrem por conta do racismo, é porque tem alguém agindo para que essas pessoas morram. E o que a gente percebe é que, então, o grupo que se favorece, que atua repetidamente para que essas mortes aconteçam, tanto do ponto de vista físico, como essas balas perdidas que você colocou, como o sistema de saúde, como agora na própria pandemia do coronavírus a gente tem observado, então esse sistema que a gente chama de branquitude. A Uhum, branquitude é então esse caráter, vamos dizer assim, essa condição da pessoa branca que então está circundada aí desses privilégios que você colocou. Dentre diversos privilégios, e aí a gente vai das coisas mais simples, mais banais do dia a dia. Quer ver uma coisa? Uma pessoa branca, um homem branco, ele pode andar tranquilamente na rua, usando hoje em dia sua máscara para se proteger do uhum, uhum, coronavírus, uhum, para não infectar a si e aos outros. E aí eu quero já aproveitar para lembrar todas as pessoas que usem sim máscara, façam sim distanciamento social. Isso é muito importante. Voltando aqui, uma coisa que deveria ser direito de todos, que é proteger a sua saúde num contexto desse de pandemia, acaba se tornando o privilégio de alguns. A gente teve recentemente aí nos Estados Unidos uma cidade que orientou que os homens negros não usem máscara para não serem confundidos com bandido. Agora eu uhum, exatamente. pergunto, é a máscara que está fazendo os homens negros serem confundidos com bandidos ou é o racismo? Ou é uma estrutura feita para privilegiar pessoas brancas e matar pessoas negras? Porque se Uhum, fosse a máscara pela máscara, ninguém poderia usar máscara, porque qualquer pessoa de máscara é um suspeito em potencial, uhum, né? E aí, entre esses privilégios, a gente vai entrar e vai falar, por exemplo, da situação do mercado de trabalho, onde a gente percebe pessoas brancas com menos capacitação recebendo salários maiores do que pessoas negras. A história da pessoa negra, cada vez, como diz o Mano Brown, você tem que ser 2 vezes mais para poder é, chegar a competir de alguma forma. uhum, Então, esses privilégios, e nem todos os privilégios, por conta da estrutura racista, a pessoa vai ter condição de, por si só, abrir mão. Porque a pessoa pode ser muito bem intencionada e dizer assim: mas eu vou, então, aqui no hospital. A gente sabe que nos hospitais, nos serviços de saúde, infelizmente, por conta da mentalidade racista e do racismo estrutural, a gente tem situações, por exemplo, onde as mulheres negras recebem menos anestesia do que as mulheres brancas nos procedimentos de saúde, né? Recebem menos tempo de atendimento. Aí, ou seja, uma mulher branca e uma mulher negra no serviço de saúde, a branca está tendo um privilégio. Aí ela vai dizer: não, eu não quero esse privilégio. Veja bem, não se trata simplesmente de uma decisão individual. Ela pode dizer: eu quero ser tratada igual a outra paciente que está aqui comigo, que é uma mulher negra, mas não é. Neste caso específico, não está na seara de decisão dela, está na seara é, maior do que a gente falou da estrutura.
No sim, entanto, em decisões micro, em espaços menores, no nosso dia a dia, é possível sim estar abrindo mão de certos privilégios e se colocando aí nesse lugar de reflexão. E por isso que é sim, difícil, porque eu vou querer, então, é, estar no meu lugar de trabalho e vou querer me colocar diante dos meus colegas e diante dos chefes, sendo a pessoa branca que vai fazer a discussão nos processos seletivos da empresa, que vai colocar o dedo na ferida e dizer: nossa, já observou que aqui nos cargos de chefia dessa empresa só tem pessoas brancas? E aí, em relação a isso, em relação tanto ao racismo, quanto à questão de gênero, quanto à questão de orientação sexual, quanto à questão de deficiência física, quanto a uma série de outras coisas aí que perpassam a nossa sociedade, e a gente sabe que a gente não está aí dividido em caixinhas, né? A gente sim. separa as coisas para analisar, mas a gente é um todo, né? Uhum, Coletivamente. Então, eu sim, acho que é um pouco por aí. sim. Você falou aí dos Estados Unidos, e a gente está acompanhando aí o movimento é, das vidas negras importam. Então, veja, o, o, a plataforma é muito rebaixada, né? Você tem aí, vidas negras importam. O que as pessoas estão querendo é só o seguinte: não nos matem. Isso é uma coisa. Parece que a gente está no mundo. O racismo leva a gente para um mundo fantástico, né? Ou seja, eu preciso fazer um movimento que as vidas negras importam, né? E aí os racistas fazem o movimento todas as vidas importam, que na verdade é uma negação do movimento para dizer que as vidas negras não importam, né? Isso é muito impressionante e interessante para pensar também. Tem uma série de biografias sobre isso que você falou aí da questão do parto, e eu me lembro, tem uma bibliografia muito interessante, depois quem quiser eu posso passar no direct, que é mostrando que as crianças negras, nos primeiros anos de estudo, elas recebem menos toques dos professores, né? E isso impacta, isso é um assunto interessante para a gente debater, a questão dos afetos das crianças negras, né? Como que isso impacta, né? Que o racismo impacta na formação dessas crianças negras, né? E leva à questão do imaginário, né? Você falou aí na questão não é um ato individual, então são dois movimentos, eu acho. Tem um ato, ter consciência da estrutura para você poder movê-la, e ao mesmo tempo ter autorreflexão, né? Porque em alguns momentos, de fato, você não vai poder se mover, porque ali tem uma estrutura que você não consegue, né? O Hugo Sena Costa está falando do George Floyd aí. Exatamente, temos todos no Brasil. Então, nós temos uma estrutura, e é preciso que a gente tenha consciência que tem uma estrutura, mas tem uma performance, tem um desempenho que é individual, né? E aí se gera aquele incômodo quando você fala, né? E esse é o papel dos movimentos, né? Os movimentos negros que a gente foi formado e bem formado, porque o nosso olhar é treinado, né? Quando eu chego no mercado, eu já vejo que os caixas são todos negros. E aí o supervisor, e aí o gerente, você já vai vendo ali que tem Quando uma. vai subindo na hierarquia, vai clareando, né? Exatamente, exatamente. Eu queria que você falasse mais um pouco sobre essa questão do papel dos brancos na luta antirracista. Né? Essa questão dos privilégios, né? Que a gente aprofundasse mais um pouco, se você puder falar mais um pouco, qual é o papel para Claro. as pessoas brancas que estão nos assistindo, qual o papel delas na luta contra o racismo, ou seja, na luta antirracista. Certo. Uma das coisas que a gente percebe muito é que quando existem pessoas negras falando, você já deve ter reparado, todo mundo aí que está assistindo a gente já deve ter reparado isso. Quando tem uma pessoa negra que está falando assim, ah, mas isso é racismo, mas isso não pode acontecer, mas essa situação, não, 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 não. Todo mundo fala, nossa, mas essa fala de racismo, mas isso é muito radical, mas veja bem, não é bem assim, as coisas são um pouco diferentes. E quando uma pessoa branca pega e fala, mas nós temos que nos rever, porque isso é racismo, porque não sei o que, todo mundo, nossa, que pessoa sensata, nossa, ela é maravilhosa, equilibrada, entende, tá vendo como ela tem um coração bom? Isso é racismo. Mas os brancos podem usar isso a favor do combate do racismo. Ora, Uhum, se eu sou uma pessoa que, ao falar de racismo,
sou ouvida, vá pegar esse seu privilégio e usá-lo a favor da pauta do combate ao racismo. Aonde? Nos seus espaços de trabalho, na sua casa, naquela mesa do jantar, na feira, no supermercado, no salão de beleza, em qualquer lugar. Aonde a gente está é espaço para falar de todos os assuntos. Ao transformar certos assuntos em tabu, a gente vai ir deixando essa questão. Ah, mas os negros, os negros, os negros, e aí só nós que estamos falando sempre sobre esses assuntos, como se o racismo fosse um problema criado pelos negros. Não, Uhum, pelo uhum, contrário. Né? E aí, eu acho que então o papel da pessoa branca dentro da pauta de combate ao racismo é justamente estar falando para os seus, é justamente estar formando suas crianças para que não reproduzam racismo com os colegas na escola, para que não reproduzam imaginários assim, para que revejam suas atitudes dentro de casa, para que revejam suas atitudes no ambiente de trabalho e voltando àquela velha tecla que eu coloquei aqui anteriormente. Precisa se incomodar, porque se não está incomodando, está fazendo errado. Não está uhum. pautando, não tá. E é um incômodo de mão dupla, incomodar a estrutura e é o auto-incômodo, porque ser antirracista não é confortável, né? No entanto, quando a gente fala em antirracismo, eu acho que a gente pode caminhar sim para uma sociedade em que isso seja menos penoso no nosso dia a dia, que a gente não tenha que ver crianças como Miguel perdendo a vida pela mão perversa do racismo e de uma mulher racista que acha que nossas crianças são um saco de lixo que você pega, joga dentro do elevador de qualquer forma, né? Mas eu acho que o nível de transformação que exige isso na sociedade ainda vai demorar aí um bom tempo para que isso aconteça. E o que a gente tem visto no cenário, pelo menos aqui no Brasil, é que parece que em vez de ir para frente, a gente tem dado alguns passos aí para trás. Então, Uhum. eu tento crer que a gente vai conseguir ver essa transformação através das nossas crianças, mas se a gente continuar educando as nossas crianças da maneira como a gente foi educado, da maneira como essa outra geração foi educada e passando para frente valores que não são diferentes, a gente não vai ter uma sociedade diferente. Com certeza. A Silvana, que está assistindo a gente aí, ela lembrou o papel da educação, né? Da educação para relações étnico-raciais, né? Para que tenha um caso como o de Miguel, o de Cláudia, que foi arrastada numa viatura da polícia, João Pedro, e todo dia a gente tem casos, que virou uma coisa banal, né? A gente tem que associar isso com o racismo. Acho que isso é uma experiência que é importante. O regime do racismo é um regime de violência, é um regime, tem uma violência racial. Então, isso é preciso a gente deixar bem evidente, né? O racismo produz violência, produz morte. Tem até um termo que é muito interessante, depois aí a gente vai falar um pouco mais sobre isso, mas tem um termo que chama necropolítica, que é uma política da morte. É um termo do camaronês Attila Mbembe, que ele vai trabalhar como que o racismo é um sistema de produzir politicamente a morte. Seja dando menos anestesia, seja não dando afeto às crianças, isso vai provocar um adoecimento. Então, tem trabalhos mostrando como que o racismo impacta na saúde mental das pessoas negras, né? Gera um Um sofrimento adoecimento. um adoecimento, porque você se sente, de certa forma, uma pessoa doida, né? Usando um termo popular, porque eu estou sempre inadequado, né? Eu estou sempre na inadequação, né? Que é o que o Webb Du Bois vai falar muito sobre isso, o grande intelectual dos Estados Unidos, o Webb Du Bois. Ele fala que o negro está sempre inadequado, porque você não sabe como se portar. Ele chama isso de mensagem de duplo vínculo, né? Você responsabiliza a pessoa por uma coisa que é da estrutura, né?
Então, eu acho que um dos elementos para pensar o racismo é pensar como que esse sistema produz violência, né? Produz morte, produz moradias precárias que gera morte, produz partos com violência obstétrica que gera morte. E essa morte tem uma cor, né? Isso é preciso dizer com nitidez, é evidente, para a pessoa não ficar dando rodeios. Né? Não tenha rodeios. O racismo provoca morte. Né? Isso eu acho que é uma questão importante. Tomando essa questão aí que a Silvana colocou de novo aí das ações afirmativas, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão do imaginário, o papel da África nessa construção desse imaginário, essa África selvagem, esse negro selvagem, nessa construção do imaginário do racismo. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Sim. Isso é uma coisa que a gente se depara desde a infância. Não sei como foi na sua escola, quando você era criança, mas quando vão falar de, de África, né? Quando vão ensinar sobre África, sempre é assim: a selva, os animais, a savana e os escravos, né? E aí, quando você vai subindo aí nas séries, aí você vai saber também que na África tem fome, guerra e AIDS, né? É isso que vão passando. Só que no mesmo sistema de educação, o racismo operou de tal forma para esse apagamento da África, que eles não te ensinam que a matemática, que a ciência, que a engenharia, que a agricultura, que tudo isso também foi nascido e gestado e criado na África, né? E aí tem Uhum. essa África, né? Que é uma coisa assim, África, Exótica. né? É uma coisa única, engessada, isolada. A gente aprende nem a falar os nomes dos países africanos. A Uhum. gente não sabe, não aprende que o Egito é, na verdade, um país africano e um dos berços da civilização africana e também do mundo também, né? Do restante, que Uhum. por onde saiu aí uma série de outras coisas do mundo. Quer saber mais outras coisas que são apagadas? Por exemplo, yoga. A gente não sabe, não aprende que a yoga, a gente aprende assim, a yoga é indiana. Só que antes de ser indiana, a yoga do Antigo Egito. Nas pirâmides Acabei de tem aprender. diversas imagens de posturas de yoga sendo praticadas ali. Uhum. A astrologia africana e egípcia. Então, cosmético, maquiagem, saboaria, shampoo, sabonete que a gente usa, tudo isso vem de saberes que são escondidos da gente, né? Para a gente sempre associar o progresso e as coisas boas e as invenções e a medicina e a engenharia ao branco. Quando eu falei no começo, quando fala engenheira e médica, você pensa uma pessoa como? Se a gente parar para pensar que o berço de tudo isso é na África, e aí tem um autor que fala muito sobre isso extensamente, chamado Sheikh Anta Diop. Estava lembrando Quem, dele. quem puder depois dar uma buscada, ele dedicou muita grande parte do seu trabalho, né, a estar aí desvelando, foi um grande trabalho estar desvelando aí toda Uhum. essa essa coisa, essa história, Isso. né? Que foi negada para a gente. E aí, dentro disso, entra um debate importante que é desse resgate da nossa ancestralidade, no sentido de entender que a história do povo negro não inicia no contato com os brancos. Uhum. Pelo contrário, né? Aí foi quando houve um hiato do desenvolvimento que vinha sendo estabelecido pelas civilizações negras antes do contato com o europeu, né? Uhum. O contato com o europeu foi o que freou, então, esse progresso civilizatório que eu devo dizer que, se com tudo isso
se com todas essas barreiras, se com a escravização, que só tem 132 anos desde que acabou, o povo negro brasileiro e no mundo está nas posições que está, se nós temos hoje, por exemplo, uma doutora Jaqueline Góes, que é baiana, que é a sequenciadora do genoma do coronavírus, imagine o que nós teríamos se nós não tivéssemos tido essa desgraça na nossa história, que foi esse encontro com o europeu, né? Uhum. Então, é daí que a gente tira essa força, ou não sei qual é a expressão, que faz a gente, o nosso povo todo dia é, trabalhar, superar, enfim, lutar e querer aí então atuar nas diversas frentes, em todas as frentes possíveis, pela transformação da nossa sociedade, porque é urgente. Sim. Dalila, Mohamed, Boa noite, Leandro, boa noite, gente. Sara entrou aí. E a nossa audiência vai só aumentando, gente. Geralmente a live ela vai diminuindo ao longo do tempo, a nossa vai só aumentando. Muito obrigado a todo mundo pela presença. Pessoal, Raíssa falou aí, Rai falou aí da questão do autor Sheikh Anta Diop. Depois, quem tiver curiosidade de dar uma olhada, é um livro que chama Atena Negra. Vale muito a pena para a gente poder estudar as origens africanas do mundo, né? A gente está caminhando para a última parte da nossa prosa. É uma prosa, por isso que E não foi rápido, hein? acaba rápido, já foi 50 minutos. Eu falei para ela assim, você quer falar sobre o quê? Porque a gente fala, nossa prosa é 5 horas aqui e vai embora. Então, o que tu quer falar? Né? Eu queria que, para caminhando agora mais para o final, pensando numa perspectiva antirracista, eu queria que você trouxesse para a gente algumas referências de pessoas negras que estão pensando o antirracismo, que estão pensando a superação dessa estrutura necropolítica, ou seja, de produção da morte de pessoas negras. E, por outro lado, isso é que é bom ressaltar, ao mesmo tempo que o racismo produz a violência e a morte das pessoas negras, ele impede as pessoas brancas de atingir a sua plenitude. Porque se você vive num grupo que mais da metade da população é considerada subcidadão, né? Pessoas que são morríveis, pessoas que podem receber balas de fuzil, né? A gente vive numa sociedade, isso é incrível, a gente vive numa sociedade que os corpos policiais, as forças policiais podem usar balas de fuzil. Gente, uma bala de fuzil, ela não é uma bala de segurança pública. Vamos ser claros, ser evidentes, né? Ser nítidos nessa situação, né? A gente tem que pensar que balas de fuzil são feitas para matar pessoas. Uma bala .50 que ela atinge uma pessoa e ela leva a cabeça da pessoa embora, ela não é feita para segurança pública. Eu queria que você refletisse um pouco para a gente aí. Tem algumas referências, a gente sabe que a gente podia falar aqui, até a minha amiga Maria Laura está aí, ela está com um perfil novo que chama Referências da Maria, que lá no perfil dela vai dar dica de referências. Então, algumas referências que chamam a atenção sua no momento, que você acha que vale a pena, perfis que a gente pode acompanhar nas redes sociais. Tá, vamos lá. A gente não falou sobre uma questão quando começamos a falar sobre as crianças e sobre a questão da afetividade. Aí eu queria deixar a dica. Aqui tem uma autora que se chama Bell Hooks e ela tem um texto chamado Vivendo de Amor, onde ela vai falar sobre o papel, então, dessa afetividade nessa construção aí, né, da Uhum. afetividade de pessoas negras. Esse texto foi muito importante para mim. E ele é encontrado facílimo aí na internet, só colocar no Google Vivendo de Amor Bell Hooks que você encontra ele. Falando um pouco de redes sociais, e aí, quando a gente fala em combater o racismo, existem várias formas, existem várias frentes que as pessoas podem ser atuantes e estão sendo, né? Então, tem pessoas fazendo isso em sua atividade profissional, sendo professores. Eu tenho para indicar a nossa amiga Ana Flávia, professora Ana Flávia Magalhães Pinto. O Instagram dela é @AnaFláviaIste, de História. Ela tem um trabalho muito importante falando sobre o papel das pessoas negras
na, dos abolicionistas negros Vai estar aqui em na agosto comigo na abolição. prosa, vai estar aqui em agosto. Olha, Aguarde. maravilha. Ela é autora desse livro aqui, ó, tá até aqui na minha mesa, chamado Escritos de Liberdade. E aí também já nessa cola da Ana Flávia, tem um perfil chamado Historiadores Negros. No lugar do E e do O é um X, historiador X, negro X. Tem também o @RogerCipó, que é um homem negro, jovem, que também está com várias discussões sobre racismo aí aqui no Instagram, falando sobre masculinidades, falando sobre afeto, falando sobre uma série de coisas, porque quando a gente fala de combate ao racismo, a gente também tem que falar dessa possibilidade de amar, né? Uhum. Que é uma das coisas que é negada à população negra, que é o afeto, né? Simples e importante, tão fundamental. Também, eu falei dela aqui, sigam lá a doutora Jaqueline Góes, @DRA Jaqueline Góes, que é maravilhosa, biomédica, cientista, que é a sequenciadora aí do genoma do Genoma. coronavírus. Tem o Paulo Bispo, tá me lembrando aqui, o Mutalecongo, é @Mutalecongo. É um psicólogo negro que tem falado muito aí sobre também masculinidades negras, afetividade. Ele tem um perfil também chamado @Sankofaterapia, muito legal, falando também dessa questão da saúde mental. Vai me dizendo aí, porque eu posso ir falando aqui até. Aham. Eu separei alguns também, ó. Da Bell Hooks, vale a pena depois pesquisar, chama Meu Crespo, É de rainha. tá vendo? Meu Crespo é de Rainha, muito bom, vale muito a pena. É, Está disponível também esse texto, Ideias para Evitar o Fim do Mundo, do grande Maravilha. Ailton Krenak. É uma conferência que ele deu, está no YouTube, e vale muito a pena. Vocês vão ganhar uma hora de sabedoria dos ancestrais indígenas, dos Krenak, e vale muito a pena. Um livro que vale muito a pena e vale a pena seguir nas redes sociais é @Djamila Ribeiro. Esse é um livrinho muito interessante. É um livrinho no sentido do tamanho do livrinho, gente, mas é um livrão, tá? Pequeno Manual Antirracista. Sigam ela nas redes sociais, vale muito a pena. Esse, para quem depois pesquisar aí no YouTube também, tem várias palestras dele, o Grande Abdias Nascimento, o genocídio do negro brasileiro, para a gente pensar que os nossos passos vêm de longe. Então, a gente não acha que a gente está fazendo faculdade porque a gente é mais esperto que os outros, não. Muita gente morreu para a gente estar aqui, de verdade. Esse é Attila Mbembe, Necropolítica, também está disponível nas redes sociais, as palestras dele, vale a pena. Attila Mbembe, depois eu posso mandar as referências aí no direct aí. Essa é uma outra autora que é muito fundamental na minha formação, que é Angela Davis. Aqui é Mulheres, Raça e Classe. Vale muito a pena pesquisar também. Hoje a gente tem uma certa facilidade de ter certas biografias com o YouTube, com as redes sociais, porque a gente pode seguir os nossos autores e autoras, né? Então, essa coleção do Feminismos Plurais, esse é o livro da Juliana Borges, mas tem outros livros, tem o Racismo Estrutural, professor Silvio Almeida, vale muito a pena. Sigam lá a inteligência, a arte de Silvio Almeida. O perfil dele é o Silvio Luau, @Silvio Luau, está no Instagram e no Twitter, vale muito a pena. Silvio Almeida é imprescindível. Tia Má Oficial, falando de racismo Maravilhosa, Te de Amar. uma baianidade aí, né, de uma forma que só ela sabe. Sueli Carneiro, Carneiro 956, vale muito a pena seguir também, da grande intelectual Sueli Carneiro. Também tem o site dela, o gueledez.com.br. Então, são referências. A gente podia falar aqui muito mais. Carla Cotirene, que é uma pessoa que tem me influenciado muito, que vale a pena, que é o @Carla Cotirene. A Cotirene com K, que é fundamental também. E, por último, mas não menos importante, Yuri Massal, que fala de racismo, como só ele sabe,
e tá também no Instagram. Muito bom, muito bom. Gente, a gente está chegando no final, infelizmente. Eu queria agradecer todo mundo que ficou aí 1 hora, né, com a gente. Rai, muito obrigado, é uma satisfação enorme ter você aqui comigo nessa prosa, rever você, que a gente se formou juntos na UNB, foi um tempo, né, de muito aprendizado, e é uma honra para mim uma prosa com meus amigos. Então, a minha prosa aqui é sempre com amigos, gente. Isso é bom, né, porque a gente mata a saudade e eu fico muito feliz que é o tesouro que eu conquistei na minha vida, são os meus amigos, né? Não me amarrar a dinheiro não, mas formosura, disse o poeta. Então, eu fico muito feliz, é o 5º amigo que eu recebo aqui, né, para uma prosa, e a conversa de repente acaba porque é uma prosa, né? Queria que você se despedisse, pessoal, aí em 2 minutos. Pessoal, quero agradecer a todas e todos que participaram aqui com a gente, quem mandou pergunta, quem, enfim, dedicou seu tempo aí a estar ouvindo o que a gente tinha aqui para conversar. E desejo aí que todas e todos sejam pessoas cada vez mais engajadas aí na transformação dessa sociedade, dessas realidades que a gente vivencia. Também convido a todos a me acompanharem aqui no Instagram, @RaioGomes, para acompanharem também meus inscritos, minhas lives, as coisas que eu tenho feito aí também, sempre dedicada a estar ouvindo o que as pessoas têm a dizer, nesse meu ofício de jornalista, de estar ouvindo o mundo por meio dos outros e também contando minhas versões das histórias. Então, muito Massa. obrigada pela honra e pelo convite. Eu que agradeço. Pessoal, ó, sábado, 19 horas, eu vou ter uma prosa com o doutor Gilvan Gomes, meu amigo, policial militar da PMDF, formado em Sociologia e Antropologia e doutor em Sociologia pela Universidade de Brasília, e vai falar sobre racismo e estruturas policiais, né? Como que o racismo opera dentro das estruturas policiais, que ele fez a tese de doutorado dele sobre isso. Então, mais uma vez, muito obrigado a todos e até a próxima. E obrigadão pela presença de todo mundo aí. Valeu. Tchau, tchau.